Salve, salve, rapaziada! No podcast de hoje nós iremos falar como as mulheres fazem a definição de um homem alfa. Creio eu que essa é a dúvida de muitos homens. Quando entra em contato com a RP, ele sempre anda se perguntando para ele mesmo: essa atitude é alfa? Isso que eu tô fazendo é um alfa? Se eu responder ela dessa maneira, eu sou um cara alfa? Pô, se eu levantar peso, levantar grana, levantar o meu game, eu sou um alfa? Então muitas das vezes você faz essa pergunta para você mesmo, achando que a sua definição é a mesma da mulher. Porém, você está enganado. E hoje eu irei te explicar o porquê a definição da mulher é totalmente diferente da definição na qual o homem faz. Ou seja, quando você faz uma pergunta para as mulheres, ou seja, para um grupo de mulheres, cada uma irá fazer uma definição de um homem alfa de acordo com a sua necessidade imediata naquele momento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você terá diferentes definições do que é um homem alfa para elas. Cada uma irá explicar de uma maneira diferente. Ou seja, uma mulher que está na sua fase da epifania, como diz o Rollo Tomassi em um dos seus livros, ou seja, ele mostra ali o valor sexual de mercado. Então depois da sua fase de festa, ou seja, party girl, vem a fase da epifania. Então quando a mulher chega a essa fase da epifania, entre os seus 28, 29, 30, 31, 32 anos, a sua definição de alfa, de um homem alfa, será diferente de uma mulher que tem 18, 19, 20 anos. Totalmente diferente. Porque quando elas estão no seu pico de VSM, a maioria delas irão dizer que um cara que é todo malhado, ou seja, bombado, é um cara alfa. Ou seja, aquele cara que só vive na academia ali. O cara come 5, 6 refeições por dia. Tudo pra ele é academia, levantar peso. Ou seja, pra esse tipo de garoto, pra esse tipo de mulheres, esse cara é um alfa. Agora, se você perguntar para uma mulher que, ou seja, tem mais um pouco de experiência e já não está no seu pico, mesmo que ela possa achar um pouco atraente esse cara, para ela ele não é um alfa de verdade. Talvez um cara que tem um cabelo grisalho, um cara que já é mais calmo, estoico, ou seja, é um líder de uma empresa, é um cara empresário. Talvez ele não esteja ali mostrando o seu corpo malhado, definido, porém tá ali todo estiloso com seu terno e tal, fazendo a direção da empresa. Ou seja, ele tá num contexto diferente. Então esse cara, para essa mulher, ele é alfa. Agora para a outra, ele já não é alfa. Agora, se você perguntar para uma mulher mais experiente, ou que não está no seu pico ali de VSM, esse tipo de homem o intimida. Não, esse cara é muito bombado, ou seja, muito malhado. Então ela acredita que esse cara não é, ou seja, aquele cara de alto valor que ela tem em mente. Um cara que ela acredita que seja um cara alfa. Agora, se você colocar 10 milhões na conta desse cara, já muda o contexto. Ou seja, nós podemos falar do... Qual é o nome daquele cara? O Dan Bilzerian, que fica com várias garotas, ou seja, o cara sempre tá ali com 10, 15, 20 garotas, as minas tudo em shape, semi-nuas, o cara andando de jatinho pra cima e pra baixo, pulando de bungee jump, fazendo umas atividades radicais com as minas, o cara em shape. Ou seja, muitos falam que o cara paga as garotas e tal, não importa, para muitos ele é um cara alfa. Ou seja, tudo estereotipo, tudo que muitos homens querem ser e ter, ele faz. Agora, de contrapartida, se você pegar o Jeff Bezos, para muitos, ele é um homem alfa. Ou seja, ele é um homem de alto valor. O cara tem dinheiro e tal. Porém, se você olhar no aspecto de relacionamento, para mim ele não é um alfa. O problema é que muitos homens colocam na sua mente que o valor que ele tem, ou seja, moldou ele numa característica que ele acredita que ele é um homem alfa e as mulheres devem olhar para ele dessa maneira e aceitar ele. Ou seja, é dessa maneira que as mulheres querem, na visão dele. Ele acredita que as mulheres querem esse cara, que é ele. Ou seja, que ele é o alfa.
Então esse é o problema de muitos homens. E é aqui onde muitos alfas erram. Os homens que são gamas, eles acreditam dessa maneira. Ou seja, os gamas, eles acreditam que são alfas. Por quê? Porque eles acreditam que são uns caras inteligentes, homens, ou seja, maduros, experientes, tal, tem dinheiro. Tudo que uma mulher, entre aspas, quer. Então ele acredita que as mulheres querem isso e eles acham que são alfa. Porém, as mulheres querem dar um peteleco nele, porque as mulheradas não sentem muito atraída por um gama. Porém, os gamas acham que são alfa pelas suas características. Muitos caracterizam dessa maneira. E na verdade, eles não são. Então é por isso que nós usamos essa conotação de alfa. Ou seja, como algo abstrato. Eu sempre falo aqui no podcast, rapaziada. Alfa é a mentalidade. A mentalidade que faz de você um homem alfa. Agora, você precisa entender que existem alfas contextuais. Deixa eu explicar. Dependendo do ambiente que você está, você pode ser um cara alfa ou um beta simp. Essa é a realidade. Por exemplo, existe prisioneiro alfa e existem líderes de produção que trabalham ali na indústria, no pesado, alfas. Existe o Batman e existe o Super-Homem, ou seja, diferente contexto, diferentes situações, um trabalha no dia, outro na noite, os dois são alfas. Então cada contexto, cada ambiente faz de você um homem alfa, um homem beta, um gama, enfim, que seja. Existem muitos caras alfa que estão dentro de um contexto, porém ele sai desse contexto e vai para um outro, já não são alfas. Então o alfa, ele é contextual. Se você pegar um grupo de garis e um grupo de doutores, entre eles existe o alfa ali. Ou seja, se você perguntar para as mulheres, elas irão mostrar para você. Talvez elas não falem, mas pelo comportamento, ela irá ser atraída pelo líder do grupo, ou seja, pelo macho alfa ali do grupo, sendo ele gari, sendo ele doutor, não importa onde seja. Não importa a tribo, a sociedade, o local, a cidade, o país. Ou seja, se você gosta de música, videogame ou qualquer outra atividade, em diferente contexto, eu te garanto que cada um desses grupos, tribos, enfim, sociedade ou classe social, se você me perguntar, eu irei apontar em cada um desses grupos como o mercado sexual funciona. Porque é simples, rapaziada. A máquina humana, ela não muda. Ou seja, a genética, a nossa biologia não muda. E as mulheres, elas são atraídas por um cara que tem essa mentalidade alfa em qualquer tipo de situação, ou seja, em qualquer contexto. Não importa qual seja ele. Então é isso que você precisa entender. Existem muitos homens que têm na mente, para você ser um homem de alto valor, um homem alfa, você tem que ter muito dinheiro, você tem que estar muito bem em shape e você tem que ter muita lábia. Não é isso, é contextual. E a definição que a mulher faz não é a mesma que nós fazemos. Você precisa entender em qual contexto você está inserido e que tipo de mulher está fazendo essa definição para com você. Então é isso que você precisa ter em mente, rapaziada. As mulheradas, elas fazem uma definição de acordo com a sua necessidade imediata do momento. Então eu espero que tenha esclarecido para vocês essa definição do macho alfa, ou seja, de um homem alfa, que eu sempre falo aqui é a mentalidade. Então esse é o podcast de hoje. Muito obrigado pelo seu tempo. Se inscreva no canal se é a primeira vez que você está participando do nosso podcast. Enfim, dá um joinha, deixe seu comentário do que você acha do podcast. Compartilhe o nosso vídeo com uma pessoa, com um amigo, um pai, enfim, que precisa ouvir esse podcast para fortalecer a nossa comunidade. Rapaziada, muito obrigado. Um abraço, até mais, fica na paz.